Estimados ouvintes, na vida às vezes nos enfrentamos a injustiças cruéis, pisoteados por aqueles a quem chamamos de família. A autoestima, o mais valioso de uma pessoa, é tratada como lixo sob os pés de outros. Minha história começou numa tarde assim, uma tarde fatídica no mesmo lugar onde eu havia derramado meu coração e minha mente para servir. O momento em que minha sogra, a poderosa presidenta de uma prestigiosa firma de moda, me obrigou a me ajoelhar durante 3 horas no meio do grande saguão. Sob o olhar de centenas de funcionários, por um erro insignificante, soube que meu silêncio devia chegar ao fim, mas ela não percebeu. Quando fiz uma ligação, uma única ligação para mudar tudo, ela riu, uma gargalhada cheia de arrogância e desprezo. Não podia imaginar que apenas 30 minutos depois aquele mesmo sorriso se congelaria em seus lábios, e o império do qual se orgulhava tanto se abalaria até os alicerces por uma verdade incrível. O chão de mármore branco do grande saguão da firma de moda Atelier Carvalho estava gelado. Seu frio se infiltrava através do tecido fino das minhas calças, penetrando na pele e chegando até a medula dos ossos. Mas mesmo assim não se comparava à frieza no olhar da mulher que estava de pé ali em cima. Eu, Isadora, estava de joelhos. Meus joelhos estavam entorpecidos e doíam tanto que já não sentia nada. Minhas costas estavam exaustas depois de 3 horas, mantendo a mesma postura humilhante. Estava ajoelhada no meio do saguão principal, o lugar mais solene da empresa, onde o logotipo do Atelier Carvalho brilhava em cristal, por onde centenas de funcionários, desde os altos cargos até os mais baixos, continuavam passando. O som dos saltos ecoando no chão, os sussurros e fofocas, os olhares curiosos, compassivos e até maliciosos. Tudo era como milhares de agulhas invisíveis cravando-se na pele. Na minha já destruída autoestima, me sentia como um animal de circo, uma pecadora exposta ao escárnio público. E a diretora dessa cruel obra não era outra senão minha sogra, a senhora Mercedes Almeida, a atual presidenta do Atelier Carvalho. Estava ali, no alto da escadaria que conduzia aos escritórios, com os braços cruzados, numa pose de rainha autoritária. Usava um vestido de noite da própria marca Atelier Carvalho. Seu cabelo estava penteado de forma elaborada, o rosto maquiado com precisão, exalando uma frieza e arrogância extremas. De vez em quando me lançava um olhar. Os cantos dos lábios se curvavam numa meia sorriso de satisfação. Ao seu lado estava Mateus, meu marido, o subdiretor da empresa. Estava ali, alto e bonito com seu terno de grife, mas encolhido, escondido atrás da mãe como uma criança pequena. Não se atrevia a me olhar diretamente. Seus olhos sempre esquivos, fingindo estar ocupado com algo no tablet, fingindo não ver a dor e a humilhação da mulher com quem havia compartilhado 5 anos da vida. A razão de tudo isso era ridícula, originada por um pequeno descuido no trabalho. Aquela manhã, durante a apresentação da nova coleção perante sócios e imprensa, houve um incidente. O arquivo da apresentação de slides que mostrava a inspiração da coleção teve uma falha técnica, o que interrompeu o evento por alguns minutos. Eu, como designer do departamento criativo e responsável direta por preparar aquele arquivo, fui imediatamente culpada. Embora o problema tivesse sido um erro do sistema informático do departamento técnico e eu o tivesse solucionado rapidamente para que o evento continuasse com sucesso, para a senhora Mercedes foi uma mancha imperdoável. Considerou que eu a havia envergonhado, que havia arruinado a perfeição de um evento no qual havia posto todo o empenho. Imediatamente depois do evento, perante toda a diretoria, ela me apontou e gritou: "Inútil! Nem sequer consegue fazer bem uma coisa tão simples. Alguém como você não merece trabalhar no Atelier Carvalho." Depois ordenou que eu me ajoelhasse no saguão durante 3 horas para me desculpar, para servir de exemplo a todos sobre as consequências de desagradar a presidenta. Tentei explicar, falar da falha técnica, mas minhas palavras foram silenciadas por seu olhar fulminante e um gesto autoritário da mão. Mateus, meu marido, estava ali. Ele sabia perfeitamente que cada ideia, cada design, cada ápice de paixão naquela coleção era meu. Sabia quantas noites em claro eu havia passado para aperfeiçoá-la. Mas o que fez? Apenas se aproximou, puxou suavemente o braço da mãe e disse com voz fraca: "Mãe, já passou. Todo mundo está olhando." Virou-se para mim. Sua voz endureceu, os olhos cheios de reprovação. "Sério, Isadora,
Como você pôde deixar que algo assim acontecesse? Desculpe-se com a mamãe de uma vez e vamos para casa. Desculpar-me. O que eu havia feito de errado para ter que me desculpar? Mas sabia que nesse império a verdade sempre pertencia à pessoa com mais poder. Fiquei em silêncio, sem me desculpar nem protestar, e meu silêncio foi interpretado como desafio. Bem, então você é teimosa, é? Ajoelhe-se. Ajoelhe-se aqui mesmo até aprender a lição. Onde está a segurança? Vigiem-na. Se ousar se levantar antes do tempo, demitam-na imediatamente. E assim me ajoelhei. Não porque me submetesse, mas porque meu coração estava morto, não para me arrepender, mas para dar a mim mesma uma última razão, uma confirmação final da crueldade dessas pessoas. 5 anos como nora, como esposa, como um cérebro criativo na sombra, eu havia suportado todo tipo de amarguras. Todas as minhas ideias de design, todos os meus esboços cheios de paixão, depois de apresentá-los, eram reclamados sem pudor por Mercedes e Mateus como deles. Eles subiam ao palco sob os flashes, recebendo aplausos e elogios, enquanto eu só podia observar das sombras, vendo meu trabalho ser usurpado por outros. Havia suportado tudo pelo amor que sentia por Mateus, pela carreira que meu pai me deixou e por uma promessa. Mas hoje minha paciência havia chegado ao limite. Não só roubavam meu trabalho, como pisoteavam minha dignidade e minha autoestima. Levantei a cabeça e olhei diretamente o rosto arrogante de Mercedes. Meus olhos já não brilhavam com lágrimas, só restava uma frieza, uma determinação aterradora. Lentamente enfiei a mão no bolso do blazer, tirei meu telefone. Todos ao meu redor prenderam a respiração observando meus movimentos. Mateus franziu a testa, a ponto de me deter. Talvez temesse que eu fizesse alguma loucura, mas já era tarde demais. Marquei um único número guardado nos contatos. Do outro lado da linha tocou um único toque antes que atendessem. Sem necessidade de saudações, falei com uma voz nem alta nem baixa, mas cada palavra ressoou firme e clara no silêncio do saguão. Dr. Henrique, proceda. O plano B. Um silêncio mortal cobriu todo o saguão. Todos, inclusive o pessoal de segurança, estavam atônitos, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. O plano B. Quem era o Dr. Henrique? O que estava dizendo essa insignificante designer? Mateus foi o primeiro a reagir. Lançou-se sobre mim tentando arrebatar o telefone. Você está louca? Que bobagens está dizendo? Mas fui mais rápida. Desliguei e guardei o telefone no bolso. Então aconteceu algo que ninguém esperava. A senhora Mercedes, após alguns segundos de estupor, explodiu em gargalhadas. Riu tanto que se dobrava de riso e lhe saíam lágrimas. Já. O plano B. A quem você pensa que assusta, garota? A quem você ligou? Para o Henrique? Quem você pensa que é para dar ordens ao meu diretor executivo? Ficou louca de tanto ficar ajoelhada. O saguão também começou a se encher de risinhos. Olhavam-me como se eu fosse uma doente mental, uma palhaça, tentando representar uma farsa ridícula. Ela não sabia que aquelas seriam suas últimas risadas como presidenta, porque uma verdadeira tempestade, uma tempestade de poder e verdade, se aproximava e estava a apenas 30 minutos das portas do grupo Atelier Carvalho. As gargalhadas da senhora Mercedes Almeida ressoaram por todo o saguão, um som estridente e cheio de arrogância. Era como um chicote no ar, uma afirmação de seu poder absoluto nesse império. Os funcionários ao redor, que antes mostravam certa compaixão, agora também começaram a se unir. Risinhos abafados, olhares zombeteiros, tudo se dirigia a mim, a mulher que continuava ajoelhada no frio chão de mármore. Para eles, eu era apenas um peão dispensável, que tentava um último ato de loucura antes de ser varrido do tabuleiro. Meu marido, Mateus, depois de um momento de assombro, também esboçou uma meia sorriso cheia de desdém. Aproximou-se, inclinou-se e sussurrou no meu ouvido. Sua voz era um murmúrio, mas cheia de malícia. Isadora, terminou sua atuação? Acha que ligar para o Dr. Henrique vai assustar alguém? Ele é o homem da minha mãe, sua mão direita. Não deveria se preocupar mais com seu miserável cargo de designer. Não vá acabar expulsa daqui com humilhação? Terminou de falar. Endireitou-se, sacudiu uma poeira invisível da manga do paletó e virou-se para a mãe com voz aduladora. Mãe, não se incomode com uma louca.
Com certeza de tanto ficar ajoelhada, a cabeça dela se transtornou. Deixe aí. Quando acabar o tempo, já saberá o que tem que fazer e se arrastará para casa. A senhora Mercedes parecia muito satisfeita com esse espetáculo. Fez um sinal à equipe de segurança. Vigiei-na de perto. Se ousar armar um escândalo, chamem imediatamente a polícia para levá-la por alterar a ordem na empresa. Dito isso, ela e Mateus deram as costas e foram embora, deixando-me sozinha entre olhares curiosos e sussurros. Dirigiram-se ao elevador privativo da diretoria com um ar despreocupado, como se acabassem de ver uma comédia divertida. Não sabiam que o pano da verdadeira peça acabara de subir. Eu continuava ajoelhada ali, com as costas retas, o olhar à frente, sem um ápice de vacilação. Comecei a contar cada segundo, cada minuto, na espera. O tempo parecia passar com uma lentidão incomum. 30 minutos. Esse era o tempo que o Dr. Henrique e eu havíamos estimado. Tempo suficiente para ativar os procedimentos legais de emergência, suficiente para que a equipe de advogados se deslocasse de seu escritório até aqui. Passaram 5 minutos, passaram 10 minutos. Os sussurros ao meu redor começaram a diminuir. As pessoas voltaram às suas tarefas, lançando-me de vez em quando um olhar como se eu fosse um adorno estranho. Passaram 20 minutos e uma ligeira inquietação começou a se apoderar de mim. Haveria algum problema? O plano se desenvolveria como previsto? Mas me tranquilizei. Confiava no doutor. Henrique, o melhor amigo do meu pai, o homem que me havia visto crescer, o único que conhecia meu segredo e compartilhava comigo essa enorme responsabilidade. E então, exatamente no minuto 30, ocorreu algo que sacudiu todo o edifício do Ateliê Carvalho. As portas giratórias de vidro do saguão se detiveram de repente. Um grupo de homens com ternos pretos e aspecto sério entrou. À frente ia o doutor Henrique, o diretor executivo da empresa. Seu rosto hoje não mostrava o sorriso amável de sempre, mas uma seriedade e frieza aterrorizantes. Atrás dele, 4 advogados de um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo carregavam maletas de couro preto cheias de documentos. Sua repentina aparição silenciou todo o saguão. Todas as atividades pareceram parar. Todos os olhares se cravaram neles. Surpresos e confusos, a equipe de segurança da empresa correu ao encontro deles tentando detê-los. Senhor diretor, não tem agendamento prévio. Mas o Dr. Henrique simplesmente levantou a mão, um gesto firme. Afastem-se. Estamos executando uma decisão de emergência do Conselho de Administração. Sua voz era firme. Não admitia réplica. O Dr. Henrique não parou na recepção. Dirigiu-se diretamente ao elevador privativo da presidenta. O grupo entrou e as portas do elevador se fecharam perante o assombro de todos. Para onde iam? O que iam fazer? Ninguém sabia, só eu, que continuava ajoelhada no chão, sabia que a tempestade havia chegado de verdade. Poucos minutos depois, o telefone interno da mesa do chefe de segurança tocou estridentemente. Vi como seu rosto mudava de cor ao ouvir, passando da surpresa ao pânico. Levantou-se apressadamente e fez um sinal aos 2 guardas de segurança mais altos. Ao escritório da presidenta. Rápido, há problemas. Mas antes que pudessem se mover, as portas do elevador se abriram novamente. Desta vez a cena no interior era ainda mais impactante. A senhora Mercedes estava sendo segurada firmemente por 2 advogados. Debateu-se e gritava como uma louca. Não me toquem. O que estão fazendo? Henrique, você está louco? Como se atreve a me tratar assim? Mateus, com o rosto pálido como cera, estava bloqueado por outro advogado, incapaz de fazer nada. O Dr. Henrique saiu por último com uma pasta de documentos na mão, dirigiu-se ao centro do saguão, subiu a escadaria, onde 30 minutos antes Mercedes havia estado de pé com toda a sua autoridade. Pigarreou, e sua voz ressoou clara e forte, o suficiente para que todos no saguão a ouvissem, a toda a equipe do Ateliê Carvalho. Eu, Henrique Mendes, diretor executivo, comunico uma decisão de emergência devido a graves irregularidades na gestão, abuso de poder que afetou negativamente a cultura da empresa e a imagem da marca. O Conselho de Administração, sob a autorização da acionista majoritária,
decide que a partir deste momento a senhora Mercedes Almeida fica destituída de seu cargo como presidenta do Conselho de Administração. Toda a sua autoridade no Ateliê Carvalho fica oficialmente suspensa. Cada palavra do Dr. Henrique foi como um martelo no já tenso ambiente. Todo o saguão ficou em silêncio. Centenas de pessoas permaneciam imóveis como estátuas, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. A presidenta, destituída, algo impensável, um escândalo sem precedentes na história do Ateliê Carvalho. Mercedes parou de se debater. Olhou para o Dr. Henrique, depois para a multidão de funcionários atônitos. O sorriso arrogante de seus lábios havia desaparecido, substituído por um pânico absoluto. A acionista majoritária. Quem? Em que se baseia? Gritou com a voz quebrada. O Dr. Henrique não lhe respondeu. Seu olhar se dirigiu lentamente para mim. Depois, perante o assombro de todos, desceu da escadaria e caminhou diretamente até mim. Inclinou-se respeitosamente e me estendeu a mão. Senhora Presidenta, por favor, levante-se. Tudo terminou. As duas palavras, Senhora Presidenta, que o Dr. Henrique pronunciou não só fizeram tremer o saguão, como foram como uma potente corrente elétrica que percorreu minhas costas, tirando-me do estupor da humilhação. Levantei a cabeça e olhei a mão firme e o olhar cheio de confiança do Dr. Henrique. Sabia que era o momento de revelar o segredo. Apoiei-me em sua mão e lentamente me pus de pé. Minhas pernas, entorpecidas por ter ficado tanto tempo ajoelhada, fizeram-me cambalear um pouco, mas rapidamente recuperei o equilíbrio. Já não era a Isadora fraca e submissa. Neste momento era a herdeira legítima do Ateliê Carvalho, a que tinha em suas mãos o destino de todo um império. Todas as olhares se cravaram em mim, atônitos, incrédulos, sem poder acreditar. A insignificante designer, a que acabara de ser humilhada, era na realidade a presidenta, a acionista majoritária. Isso era mais inverossímil que uma novela. Mercedes foi a primeira a recuperar a compostura. Olhou-me, depois ao Dr. Henrique e explodiu numa risada demencial. Presidenta. Ela, ahá, o Dr. Henrique ficou senil ou se aliou com essa vadia para me derrubar. Uma nora parasita, uma funcionária de 3x4 pretendendo ser presidenta. Que ridículo, ridículo. Ainda não podia acreditar na verdade. Para ela, eu era apenas um grão de poeira, nada mais. O Dr. Henrique não disse nada, apenas fez um sinal a um dos advogados. O advogado deu um passo à frente, abriu sua maleta e tirou um documento com um selo vermelho solene. Senhora Almeida, disse com voz fria e profissional, este é o testamento legal do falecido presidente e fundador do grupo Ateliê Carvalho, seu Carlos Carvalho, pai da senhorita Isadora Carvalho. Este testamento foi notariado e tem a máxima validade legal. Ao ouvir o nome do meu pai, não pude evitar um momento de emoção. As recordações de 10 anos atrás voltaram com uma clareza avassaladora, como se fosse ontem. Meu pai, seu Carlos Carvalho, não era um empresário comum, era um artista, um verdadeiro gênio do design. O Ateliê Carvalho foi fundado por ele a partir de uma pequena oficina de costura com seu próprio talento, paixão e suor. Não só era um líder, era a alma, o coração dessa marca. Eu havia herdado toda a sua paixão pelo design. Desde pequena ele me ensinou cada ponto, cada costura, me ensinou a sentir a beleza de cada tecido. Dizia que eu era sua sucessora, mas um trágico acidente de trânsito me o arrebatou para sempre. Antes de morrer, no leito do hospital, nos chamou a mim e as duas pessoas em quem mais confiava. A senhora Mercedes Almeida, sua amiga íntima desde a juventude, e o doutor Henrique Mendes, seu protegido, aluno e cofundador da empresa. Tomou minha mão. Sua voz era fraca, mas lúcida. Isadora, filha minha, o Ateliê Carvalho é a obra da minha vida. Quero deixá-la para você. Todo o meu 70% das ações da empresa eu o deixarei para você. Serás a acionista majoritária, a que terá o poder de decisão final. Naquele momento, eu acabara de me formar na universidade. Era jovem demais e inexperiente. Senti-me avassalada por essa enorme responsabilidade. Meu pai pareceu entender. Virou-se para Mercedes e Henrique. Mas a menina é jovem demais. Quero pedir um favor a vocês. Mercedes, cederei temporariamente o cargo de presidenta. Dirija a empresa no meu lugar, mas lembre-se, só está guardando o posto para minha filha.
Todas as decisões importantes devem contar com seu consentimento. E você, Henrique, fique ao lado dela. Ajude-a e ensine-a. Seja um mentor, um mestre. Proteja-a por mim. E depois fez um último pedido. Um pedido que moldou meu destino durante os últimos 10 anos. Isadora, não quero que revele sua identidade. Comece como uma designer normal. Experimente por si mesma. Aprenda por si mesma. Demonstre seu valor. Só quando tiver amadurecido de verdade, quando tiver a fortaleza para levar este legado, só então poderá sentar-se com orgulho na cadeira da presidenta. Esta é a última prova que te ponho. Era um pacto, uma promessa de honra entre nós 4. Mercedes naquele momento chorou e jurou perante a alma do meu pai que me trataria como a própria filha, que me apoiaria e protegeria com todo o seu ser. O doutor Henrique simplesmente assentiu em silêncio. Um assentimento carregado de responsabilidade, e eu prometi ao meu pai que aceitaria dar um passo atrás, me tornar uma herdeira na sombra, só para cumprir seu último desejo. Não imaginava que essa promessa seria o começo de uma série de dias amargos e trágicos na minha vida. Uma tragédia chamada amor. Depois da morte do meu pai, cumpri minha promessa, guardei minha identidade de herdeira e comecei uma nova vida como Isadora, uma designer normal no ateliê Carvalho. Vivia num pequeno apartamento e usava o ônibus para ir trabalhar. Ninguém na empresa, exceto o Dr. Henrique, conhecia minha verdadeira identidade. Aqueles dias, embora difíceis, foram muito significativos. Pude viver minha paixão, criar livremente. Meus designs, embora não levassem meu nome, cada vez que apareciam na passarela e eram admirados por todos, sentia uma felicidade silenciosa. Mercedes, nos primeiros anos, desempenhou bastante bem seu papel de presidenta interina. Respeitava minha opinião nos assuntos criativos e sempre consultava o Dr. Henrique nas decisões comerciais. A empresa se desenvolveu de forma estável. Tudo poderia ter continuado assim tranquilo se não fosse pelo aparecimento de Mateus. Ele era o único filho de Mercedes, recém-chegado de estudar nos Estados Unidos. Sua mãe o colocou como chefe de marketing. A primeira vez que conheci Mateus foi numa reunião sobre a estratégia de promoção da nova coleção. Era alto, bonito, com dom de gente e um sorriso radiante que podia derreter o coração de qualquer jovem. Sentiu-se atraído por minhas ideias audaciosas e criativas. Depois da reunião, aproximou-se para se apresentar. Olá, sou Mateus. Suas ideias na reunião de hoje foram realmente impressionantes. Assim começou tudo. Cafés depois do trabalho, conversas intermináveis sobre moda, arte, sonhos. Mateus me mostrou um mundo diferente, um mundo de romance, de palavras doces. Eu, uma moça que só conhecia o trabalho e vivia à sombra do pai, fui conquistada rapidamente. Me apaixonei. Um primeiro amor puro e intenso. Pensei que havia encontrado minha metade, um homem que não estava comigo pelo dinheiro ou status, mas por quem eu era e por meu talento. Quando decidimos nos casar, Mercedes se opôs um pouco no início. Queixava-se da minha origem humilde, de que não era um bom partido para seu precioso filho. Mas perante a determinação de Mateus e talvez também por respeito à minha posição como cérebro criativo indispensável na empresa, aceitou a contragosto. Nosso casamento não foi demasiado ostentoso, mas para mim naquele momento foi o dia mais feliz. Acreditei ingenuamente que a partir de então teria uma verdadeira família, um marido a quem amar e uma sogra a quem respeitar. Mas a vida matrimonial não é um conto de fadas. Logo depois de casados, pouco a pouco comecei a ver a verdadeira face do homem que amava. Mateus não era tão talentoso como aparentava. Era preguiçoso, indeciso e só sabia viver à sombra da mãe. Cada decisão, grande ou pequena, tinha que consultá-la com Mercedes. O posto de subdiretor que obteve mais tarde foi arranjado pela mãe. Começou a dar por certas minhas contribuições, minhas ideias. Cada vez que eu lhe apresentava um novo design, ele olhava por cima e depois o apresentava à mãe como se fosse seu próprio trabalho. Parava no pódio da glória, recebendo elogios, enquanto eu só podia olhar em silêncio. Mercedes, uma vez que me tornei sua nora, também deixou de fingir respeito. Começou a me ver como uma espinha em seu costado. Invejava meu talento. Invejava a confiança que o Dr. Henrique tinha em mim. Começou a buscar qualquer forma de me menosprezar, de me humilhar.
Atribuía-me tarefas triviais não relacionadas à minha profissão. Obrigava-me a servi-la como a uma criada. E Mateus, meu marido, nunca disse uma palavra para me defender. Ficava em silêncio e, inclusive, se unia à mãe para me criticar. Meu amor foi morrendo pouco a pouco, substituído pela decepção e amargura. Muitas vezes quis dizer a verdade, quis enfrentá-los, mas sempre recuava. A promessa ao meu pai, a imagem de uma família completa que sempre havia ansiado, me freavam. Enganei a mim mesma pensando que talvez algum dia mudassem. Suportei, sacrifiquei. Aceitei ficar em segundo plano só para obter uma falsa paz, mas me enganei. Minha paciência não os mudou, só os fez mais abusivos. Consideraram meu silêncio como fraqueza, meu sacrifício como algo natural. Não sabiam que estavam brincando com fogo. Não sabiam que a mulher a quem pisoteavam era a que tinha em suas mãos o poder de vida ou morte sobre o império do qual se orgulhavam tanto. E hoje, sua arrogância me levou ao limite. O fogo que haviam avivado durante 5 anos finalmente estava a ponto de explodir. O advogado leu em voz alta cada cláusula do testamento. Sua voz ressoou firme e clara, dissipando qualquer dúvida no saguão. Segundo o testamento, os 70% das ações de seu Carlos Carvalho no Ateliê Carvalho, equivalente ao máximo poder de voto, eram legados à sua única filha, a senhorita Isadora Carvalho. A presidência da senhora Mercedes Almeida era apenas temporária e podia ser revogada a qualquer momento a pedido da senhorita Carvalho. Com a confirmação do diretor executivo Henrique Mendes, tudo ficou meridianamente claro, sem lugar a dúvidas. Eu não estava louca, nem era uma palhaça. Era a verdadeira presidenta desse lugar. Mercedes ficou petrificada. Seu rosto empalidecia e avermelhava por momentos. Seus lábios se moviam, mas não podia pronunciar palavra. Olhou-me, depois ao Dr. Henrique. Sua expressão passou do assombro à indignação e finalmente a um pânico absoluto. Não, impossível. O velho Carlos se atreveu a me enganar. Por que eu não sabia nada desse testamento? Gritou. Sua voz havia se tornado um guincho, perdendo toda a sua autoridade habitual. O advogado respondeu com calma. Senhora, este testamento foi redigido legalmente com a assinatura da testemunha, o senhor Mendes aqui presente, e esteve selado em nosso escritório durante os últimos 10 anos. Segundo o pedido do falecido presidente, só devia ser tornado público quando a senhorita Carvalho o solicitasse. É um fraude, tudo é uma conspiração. Vocês se confabularam para me destruir, gritou, apontando para o Dr. Henrique e para mim. Tentou se lançar sobre nós, mas 2 guardas de segurança a detiveram a tempo. Mateus, meu marido, não estava melhor. Estava imóvel como uma estátua, com os olhos muito abertos, olhando-me como a uma estranha. Sua mãe não era a presidenta todo-poderosa. Sua esposa não era uma funcionária insignificante. Toda a sua visão do mundo havia desmoronado em poucos minutos. Gaguejou. Isadora, você. Como é possível? Não me dignifiquei a olhá-lo. Olhei diretamente para Mercedes, a mulher que me havia causado tanto dor. Minha voz era fria como gelo. Está muito surpresa, não é? Provavelmente nunca imaginou que a pessoa a quem humilhou, pisoteou e obrigou a se ajoelhar durante 3 horas era na realidade a dona desse império no qual se senta. Dei um passo à frente enfrentando-a. Você disse que eu não merecia trabalhar no Ateliê Carvalho. Pois bem, agora serei eu quem decidirá quem não merece ficar nesse lugar. Virei-me para o Dr. Henrique e dei minha primeira ordem como nova presidenta. Dr. Henrique, peça ao pessoal que acompanhe a senhora Almeida fora do escritório da presidência. Tranque seu computador e todos os seus documentos pessoais para a futura investigação. A partir deste momento, ela não tem nenhuma autoridade nesta empresa. Entendido, senhora presidenta. O Dr. Henrique inclinou a cabeça e deu a ordem à segurança. 2 guardas corpulentos se aproximaram e a seguraram firmemente. Por favor, acompanhe-nos, senhora. Soltem-me. Como se atrevem a me tocar? Sou a presidenta. Esta é minha empresa. Debateu-se e amaldiçoou freneticamente, mas sua luta só a fazia parecer mais patética. Foi arrastada pelo corredor perante o olhar atônito dos funcionários. Seus caros saltos de grife rangiam no chão de mármore. Seu penteado, antes impecável, estava desfeito. Sua maquiagem cara, borrada pelas lágrimas e a ira, a imagem da rainha poderosa havia desmoronado por completo, deixando apenas uma mulher derrotada e lamentável.
Mas isso não era tudo. Quando a levavam em direção ao elevador, o Dr. Henrique ergueu a voz o suficiente para que todos ouvissem. Ah, e uma decisão mais da nova presidenta. Devido a uma escassez temporária de pessoal no departamento de limpeza, o Conselho de Administração decidiu transferir temporariamente a senhora Mercedes Almeida ao posto de pessoal de limpeza a partir de amanhã. Esperamos sua cooperação. Limpeza. De presidenta a pessoal de limpeza. Esse golpe foi ainda maior que ser destituída. Todo o saguão voltou a exclamar de assombro. Ao ouvi-lo, os olhos de Mercedes se reviraram. Seu corpo se afrouxou e desmaiou nos braços dos guardas de segurança. O choque e a humilhação a haviam vencido por completo. Fiquei ali observando a cena sem sentir nada. Não sentia satisfação nem compaixão, só sentia um profundo cansaço. O primeiro ato havia terminado, mas sabia que minha batalha acabara de começar porque ainda restava alguém a quem enfrentar. O homem a quem uma vez havia amado com todo o meu coração. Mercedes não esteve desmaiada muito tempo. Perdeu o conhecimento apenas alguns minutos e foi atendida pelo pessoal médico da empresa, recuperando-se na enfermaria. Mas talvez para ela acordar foi mais doloroso que desmaiar. Quando abriu os olhos, seu mundo havia mudado por completo. Já não havia um luxuoso escritório presidencial, nem secretárias e assistentes ao seu redor, só 4 paredes brancas e o frio cheiro de desinfetante. E quando o Dr. Henrique e o advogado entraram, trazendo consigo a decisão oficial de transferência, soube que não era um pesadelo. Era a realidade, uma realidade cruel e descarnada. Na manhã seguinte, de acordo com a decisão emitida, foi convocada ao Departamento de Recursos Humanos para receber seu novo posto. A sala do pessoal de limpeza estava no subsolo do edifício, um lugar úmido, escuro e com um forte cheiro de produtos químicos. Tudo o contrário ao escritório do último andar com vista para toda a cidade no qual costumava sentar. O chefe de recursos humanos, que antes se inclinava servilmente cada vez que a via, agora estava sentado atrás de sua mesa, olhando-a com uma frieza impessoal. Senhora Almeida, este é o uniforme do pessoal de limpeza. Por favor, troque-se. E esta é sua área de trabalho. Inclui todo o corredor e os banheiros deste subsolo. A senhora Peppa, a chefe da equipe, lhe dará instruções específicas. O chefe de recursos humanos falou de forma oficial e apontou para uma mulher de meia-idade e aspecto humilde que estava num canto. Mercedes olhou o uniforme azul de trabalho, amassado, e depois para a mulher chamada Peppa, a quem antes nem sequer se dignaria a olhar. Todo seu corpo tremia. Essa humilhação era pior que ser golpeada. Vocês se atrevem. Apertou os dentes a ponto de dizer algo, mas se conteve. Sabia que já não tinha autoridade para dar ordens, nem gritar. Pegou o uniforme em silêncio e entrou no vestiário. Quando saiu, já não era a poderosa presidenta Mercedes Almeida, apenas uma anciã faxineira afogada num uniforme grande demais, com o rosto demacrado e os olhos sem vida. Peppa, a chefe da equipe, provavelmente instruída pelo Dr. Henrique, aproximou-se sem nenhum tipo de deferência e lhe entregou uma vassoura, um rodinho e um balde. Seu trabalho hoje é limpar todo este corredor. Limpe-o até que eu o revise e possa me ver refletida no chão. Só então poderá descansar, disse com voz clara. Mercedes ficou imóvel. Suas mãos trêmulas pegaram o rodinho. O rodinho, algo que em sua vida havia tido que tocar, era agora sua ferramenta de trabalho. Olhou o chão sujo, depois o longo e escuro corredor. As lágrimas começaram a correr por suas bochechas, lágrimas de raiva e impotência. Começou seu trabalho. Seus movimentos eram desajeitados e desastrados. Nunca havia feito um trabalho manual como esse. Suas costas, acostumadas a cadeiras de couro, agora se dobravam com dor. Suas mãos, acostumadas a levar anéis de diamantes, agora agarravam um rodinho sujo. O choque e a humilhação a estavam deixando louca. De vez em quando parava, soltava um grito sem sentido e depois continuava seu trabalho com desespero. A notícia de que a ex-presidenta havia sido degradada a pessoal de limpeza se espalhou rapidamente por toda a empresa. Muitos funcionários desceram curiosos ao subsolo para ver. Ficavam à distância apontando e sussurrando. Esses olhares, que antes estavam cheios de admiração e medo, agora só continham curiosidade e regozijo. Havia se tornado alvo de riso.
no fofoca de toda a empresa. Eu não desci para ver. Não queria presenciar essa cena. Meu objetivo não era humilhar-la de uma maneira tão mesquinha. Meu objetivo era que entendesse uma coisa. O poder não é eterno, e quando se está no topo, nunca se deve pisotear os que estão embaixo, porque ninguém sabe se algum dia os papéis se inverterão. O rodinho que sustentava era a lição mais cara por sua arrogância. Enquanto ela lutava com seu novo trabalho no subsolo, Mateus também estava passando por um momento igualmente terrível. Havia sido convocado ao meu novo escritório, o escritório presidencial, para uma confrontação que não podia evitar. Mateus entrou no meu escritório, o mesmo que até ontem havia pertencido à sua mãe, com uma expressão incrivelmente complexa. Havia ira, confusão, resignação e um medo vago que tentava ocultar. Já não era o bonito e confiante subdiretor. Parecia desarrumado, com o cabelo revolto e olheiras por uma noite de insônia. Fechou a porta com um golpe sem saudar e caminhou diretamente até minha mesa batendo com força. Isadora, explique-me o que é tudo isso. O que você fez com minha mãe? Sua voz era acusadora, como se eu fosse a culpada. Permaneci sentada tranquilamente na cadeira presidencial, folheando com calma alguns documentos. Não levantei a vista de imediato, deixando que meu silêncio e minha serenidade aumentassem sua ira. Alguns segundos depois, levantei lentamente a cabeça e o olhei diretamente nos olhos. Meu olhar já não era o da submissão e paciência de ontem, mas o frio e distante de uma superiora olhando seu subordinado. Senhor Almeida, creio que deveria manter a compostura ao falar com a presidenta do Conselho de Administração e não tenho nenhuma obrigação de lhe dar explicações. Minha voz não era alta, mas estava cheia de uma autoridade que o deixou sem palavras. Provavelmente nunca imaginou que a esposa, a quem sempre havia menosprezado, pudesse falar-lhe dessa maneira. Presidenta. Riu com desdém, uma risada forçada. Não se empolgue tanto. Acha que por sentar nessa cadeira já conseguiu tudo. Não esqueça que minha mãe ainda tem influência nesta empresa. Você a destituiu, mas os outros acionistas não permitirão. Ah, sim, veremos. Mas agora não quero falar dos acionistas, mas de você. Levantei-me, rodei a mesa e me aproximei dele. Já não lhe tinha medo. Agora nossas posições haviam se invertido por completo. Você veio aqui não porque se preocupa comigo, a esposa a quem você e sua mãe humilharam. Não é verdade? Perguntei. Minha voz cheia de ironia. Tampouco veio para perguntar como me sentia ajoelhada durante 3 horas. Veio só porque lhe preocupa o poder de sua mãe e seu próprio cargo de subdiretor. Não é assim, Mateus. Cada palavra minha era como uma faca cravando-se em sua consciência. Recuou um passo, evitando meu olhar. Não distorça as coisas. Só quero saber por que fez isso à mamãe. Afinal, é sua sogra, a mulher que me criou. Sogra. Soltei uma risada amarga. Uma sogra que obriga sua nora a se ajoelhar perante centenas de pessoas pode se chamar sogra. Um marido que fica quieto enquanto humilham sua esposa, sem dizer uma palavra em sua defesa, pode se chamar marido. Ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho e depois pálido. Basta já, gritou como para ocultar sua falta de argumentos. O que você quer? Por que fez tudo isso? Por vingança. Vingança. Neguei com a cabeça. Não tenho tempo para isso. Faço isso para recuperar o que é meu por direito, meu trabalho, minha honra e o respeito que você e sua mãe me arrebataram durante esses 5 anos. Voltei à minha mesa, tirei de uma gaveta um documento que já tinha preparado e o deslizei para ele. E isto é a primeira coisa que quero recuperar, minha liberdade. Olhou para baixo. Era uma petição de divórcio. Um vislumbre de pânico cruzou seu rosto. Divórcio? Você quer o divórcio? Creio que já não temos nada mais a falar, respondi com firmeza. Assine e terminaremos isso amigavelmente. Não lhe pedirei nada. Ficou olhando a petição. Depois levantou a vista para mim com uma expressão de ressentimento. Estava acostumado a que eu sempre obedecesse, a que sempre se desse. Não podia aceitar que fosse eu quem tomasse a iniciativa de pôr fim ao nosso casamento. Não assino, disse com rotundidade. Nem sonhe. Acha que porque é a presidenta pode fazer o que quiser? Se ousar se divorciar, não a deixarei em paz. Uma nova batalha parecia estar a ponto de começar. Uma batalha não só pelo poder, mas também pela luta de um casamento que havia chegado ao fim.
Mas ele não sabia que eu já não era a Isadora de ontem e que estava preparada para tudo. Não assina. Olhei para Mateus. Um sorriso frio apareceu em meus lábios. Acha que tem escolha? Sua confiança, embora algo forçada, me surpreendeu um pouco. Claramente ainda não entendia a gravidade de sua situação. Continuava pensando que enquanto sua mãe estivesse perto, embora já não fosse a presidenta, ainda conservava influência, relações que poderiam me dificultar as coisas. Havia me subestimado enormemente, e esse seria seu maior erro. Não tente minha paciência, rosnou tentando parecer forte. Lembre-se que se está hoje aqui sentada nessa cadeira, é graças à minha família. Se não fosse pelo apoio da minha mãe, por meus conselhos, continuaria sendo uma designer de pouca monta. Atreve-se a ser tão ingrata? Não pude evitar rir. Uma risada que não era de alegria, mas do absurdo da situação. Graças à sua família, Mateus. Você realmente acredita? Ou se acostumou tanto a viver numa mentira que já não distingue a realidade da ficção? Levantei-me e caminhei lentamente até a grande janela, olhando o tráfego agitado de São Paulo. Durante esses 5 anos, quantas coleções fizeram famoso o Atelier Carvalho? Quantos designs trouxeram contratos milionários? Atreveria-se a dizer a todos que essas ideias, esses esboços, eram seus ou de sua mãe? Ficou em silêncio. Não podia responder porque sabia que a resposta era não. Não pode dizer, não é verdade? Virei-me e o olhei fixamente, porque tudo era meu. Cada sucesso do Atelier Carvalho, cada glória que você e sua mãe desfrutaram, se construiu sobre meu esforço e meu talento. Acostumaram-se a roubar, a desfrutar dos frutos do trabalho de outros, até o ponto de esquecerem quem era a verdadeira criadora de tudo. Você mente, gaguejou, mas sua voz já não soava tão segura. Então vamos a julgamento, disse desafiante. Vamos ver, a quem o juiz acreditará? À esposa que contribuiu em silêncio ou ao marido que só sabia viver à sombra da mãe e roubar o trabalho da esposa? E talvez devesse se preocupar primeiro com sua carreira. Voltei à mesa e peguei outra pasta. Este é o relatório de avaliação de desempenho do pessoal da empresa do último trimestre. E, lamentavelmente, seu cargo, o de subdiretor de marketing, Sr. Mateus Almeida, tem a pontuação mais baixa de toda a diretoria. Passei as páginas lendo as cifras em voz alta. A taxa de crescimento de receita sob sua responsabilidade só alcançou 30% do objetivo. Os custos das campanhas publicitárias superaram o orçamento em 20%. A maioria das estratégias de marketing são repetitivas, sem nenhuma inovação. Como explica essas cifras, senhor subdiretor? Ficou mudo. Essas cifras eram reais. Sem minha criatividade, seu departamento de marketing era apenas uma máquina desajeitada e ineficiente. É pela dificuldade do mercado, tentou se justificar. Dificuldade ou porque já não tem a fonte inesgotável de ideias da sua esposa de origem simples. Interrompi. Com esses resultados tenho motivos mais que suficientes para demiti-lo, mas não o farei de imediato. Dar-lhe-ei uma oportunidade. Empurrei a petição de divórcio para ele novamente. Assine aqui. Aceite ir em paz e poderá conservar um cargo como funcionário de marketing normal. Se não assinar, não só perderá este cargo de subdiretor, como não haverá lugar para você em toda esta empresa, e me assegurarei de que com sua capacidade nenhuma outra firma de moda em todo São Paulo se atreva a contratá-lo. Era uma ameaça, um ultimato em toda regra. Usei meu poder para acuá-lo tal como ele e sua mãe haviam feito comigo. Olhou-me com ressentimento e ódio. Não podia acreditar que a esposa dócil e submissa de antes pudesse se tornar tão astuta e implacável. Você se atreve? Prove-me, e verá se me atrevo. Nossa guerra havia começado de verdade. Já não se tratava de reprovações e tapas, mas de uma guerra de poder, de sobrevivência no mundo empresarial. Ele acreditava que ainda tinha uma saída, que ainda guardava ases na manga, mas não sabia que eu já lhe havia fechado todos os caminhos. Após nossa tensa confrontação no meu escritório, Mateus foi embora com uma expressão de ressentimento e fúria. Não assinou a petição de divórcio. Claramente ainda não aceitava a derrota. Continuava acreditando que com sua mãe ao lado ainda podiam virar a situação. Ele e Mercedes começaram a agir de imediato. Pensavam que meu poder se baseava no apoio do Dr. Henrique e no testamento do meu pai. Portanto, se conseguissem neutralizar o Dr. Henrique,
e demonstrar que o testamento era falso, tudo voltaria ao normal. Um plano que parecia astuto, mas que era incrivelmente estúpido. Primeiro tentaram contatar os demais membros do conselho de administração. Mercedes, como a pessoa que havia dirigido a empresa durante 10 anos, ainda tinha contatos de confiança. Ligou para cada um deles chorando e contando sua versão da conspiração entre o doutor, Henrique e eu. Pintou um quadro trágico de como havia sido traída por uma nora maligna e um subordinado desleal para se apoderar da empresa. Pediu que se pusessem do seu lado, que convocassem uma assembleia de acionistas extraordinária para me derrubar e restituir, lá no cargo. Alguns no início duvidaram, mas quando investigaram mais a fundo, quando viram o testamento legal e ouviram a explicação detalhada do doutor Henrique, rapidamente se deram conta de quem mentia. Ninguém se atreveu a apoiar publicamente uma ex-presidenta acabada e envolvida num escândalo de abuso de poder. Todos seus esforços fracassaram. Sem desanimar, passaram ao seu segundo plano, atacar a legalidade do testamento. Contrataram outra equipe de advogados e apresentaram uma demanda judicial, alegando que o testamento apresentado pelo doutor Henrique era uma falsificação. Argumentaram que não fazia sentido que meu pai deixasse todo um império a uma filha inexperiente e muito menos que lhe pedisse ocultar sua identidade. Sustentavam que seguramente o doutor Henrique e eu havíamos obrigado meu pai a assinar esse testamento quando ele já não estava em plenas faculdades. Inclusive buscaram parentes distantes que não sabiam nada da situação e o subornaram para que testemunhassem contra mim. A batalha legal começou, mas não sabiam que estavam se metendo numa armadilha ainda maior. Durante o processo de coleta de provas, o tribunal solicitou reabrir todo o histórico médico do meu pai antes de sua morte e uma nova perícia da assinatura e selo do testamento. O resultado não só demonstrou que o testamento era completamente autêntico, como também revelou acidentalmente outro segredo espantoso, um segredo do qual nem eu mesma tinha conhecimento. O doutor Henrique me chamou ao seu escritório e me mostrou um documento que acabara de enviar o tribunal. Isadora, olhe isto, creio que deve saber. Disse com voz grave e triste. Era o relatório médico forense detalhado sobre a causa da morte do meu pai. Além da causa principal, o acidente de trânsito. O relatório assinalava uma anomalia. Em sua amostra de sangue daquele momento, existia uma pequena quantidade de uma substância tóxica, um tipo de substância que podia deteriorar o sistema nervoso, causando falta de concentração e reações lentas. A quantidade não era suficiente para causar a morte imediata, mas foi a causa indireta que conduziu ao acidente. Meu coração parou. Isto? O que significa isto, doutor Henrique? Eu tampouco sei, negou com a cabeça. Há 10 anos todos estávamos demasiado aflitos e nos centramos no funeral. Ninguém se fixou nesse detalhe, mas agora, ao revisar, lo é realmente suspeito. Uma suspeita terrível começou a germinar em minha mente. Quem? Quem havia feito isso? E por quê? Justo nesse momento, um assistente do Dr. Henrique entrou correndo. Diretor, há notícias. Os advogados da senhora Almeida acabam de retirar a demanda. Retirar a demanda. Nos olhamos sem entender. Sim, dizem que é por falta de provas, mas há algo estranho. Descobrimos que nos últimos 2 dias, a senhora Mercedes e Mateus estiveram ligando e se reunindo continuamente com uma pessoa. Trata-se do senhor Garrido, o antigo chefe de suprimentos da nossa empresa, que foi demitido há 10 anos por malversação. O senhor Garrido, esse nome me trouxe uma recordação. Foi ele a quem meu pai demitiu pessoalmente e o acidente do meu pai ocorreu apenas 1 semana depois de tê-lo demitido. Todas as peças soltas de repente se encaixaram, formando uma imagem aterradora. Uma teoria descabelada, mas incrivelmente lógica, surgiu em minha cabeça. Era possível? Era possível que a morte do meu pai não fosse um simples acidente? Era possível que Mercedes e Mateus estivessem envolvidos? Por que se reuniram com o Sr. Garrido num momento tão delicado? Por que retiraram a demanda tão apressadamente logo depois? O segredo que tentavam ocultar era muito maior que uma simples luta de poder. E soube que tinha que descobrir a verdade, não só por mim, mas pelo meu falecido pai. A aterradora hipótese sobre a morte do meu pai me obcecava, impedindo-me de encontrar a paz. Se fosse certo, os crimes de Mercedes e seu filho não se limitavam à avareza e à tirania, mas constituíam um ato atroz e imperdoável. Tomei uma decisão.
chegaria até o final dessa verdade. Pedi ao Dr. Henrique que a todo custo iniciasse uma investigação secreta e exaustiva sobre todas as atividades de Mercedes durante os últimos 10 anos, especialmente no período que rodeou a morte do meu pai. O Dr. Henrique, atormentado por seu próprio remorso e suspeitas, não duvidou nem um instante. Mobilizou seus melhores contatos, contratou uma equipe de detetives privados profissionais e os melhores peritos financeiros para revisar cada livro de contabilidade, contrato e transação do Ateliê Carvalho durante a última década. A investigação foi como descascar as camadas de uma cebola. Quanto mais aprofundávamos, mais nos ardiam os olhos perante as verdades podres e corruptas. Resultou que Mercedes não era só uma presidenta interina. Havia abusado da confiança do meu pai e do meu silêncio para converter o Ateliê Carvalho numa máquina de fazer dinheiro para sua própria família. O que descobrimos superou com creces nossa imaginação. Primeiro, uma rede de empresas filiais e fachadas criadas em nome de parentes distantes seus. Essas empresas não tinham nenhuma atividade comercial real, só existiam no papel. Usava-as para firmar contratos fictícios com o Ateliê Carvalho, desde o fornecimento de matérias-primas a preços exorbitantes até a realização de campanhas de marketing fantasma. Centenas de milhões de reais da empresa haviam sido branqueados de forma sofisticada através dessa rede, fluindo diretamente para seus bolsos. Segundo, uma malversação de fundos descarada. Usava o cartão de crédito da empresa para pagar seus luxuosos gastos pessoais, viagens ao exterior, bolsas de grife de edição limitada e inclusive a construção de uma vila de férias em Angra dos Reis. Tudo se justificava como gastos de representação ou viagens de negócios. Mateus não era uma exceção. Seu cargo de subdiretor era apenas uma fachada. Mal fazia algo, mas recebia um salário e bônus astronômicos. O carro de luxo que dirigia, o apartamento no qual vivia, tudo pagava a empresa. Haviam tratado o Ateliê Carvalho como sua vaca leiteira pessoal, ordenhando-a até a última gota, mas a descoberta mais espantosa estava por vir. Quando os detetives seguiram a pista do Sr. Garrido, o ex-chefe de suprimentos, descobriram uma verdade impactante. Garrido, depois de ser demitido, não havia saído de São Paulo. Havia aberto uma pequena empresa de transportes e seu cliente mais grande e frequente durante os últimos 10 anos não era outro, senão as empresas fachada de Mercedes. E então se encontrou uma gravação da câmera de segurança de uma cafeteria que registrava a reunião secreta entre Mercedes, Mateus e o Sr. Garrido apenas uns dias antes. Na gravação, embora a qualidade não fosse muito boa, podia-se ouvir claramente a voz aterrorizada de Mercedes. Sr. Garrido, eu lhe rogo, isso passou há 10 anos. Deixemos estar. Lhe darei todo o dinheiro que quiser. Só tem que guardar silêncio. Não diga absolutamente nada. A verdade estava quase descoberta. A morte do meu pai estava sem dúvida relacionada com eles. Talvez meu pai havia descoberto a malversação de Garrido e Mercedes, e eles agiram primeiro para silenciá-lo. O acidente não foi uma casualidade. Foi um assassinato cuidadosamente planejado. A dor e a indignação me invadiram. Isso já não era uma luta pelo poder. Era uma luta por fazer justiça pelo meu falecido pai. O Dr. Henrique e eu não duvidamos. Reunimos todas as provas, desde os registros financeiros e os contratos fictícios, até essa valiosa gravação, e as apresentamos em segredo à polícia. O assunto já não era uma disputa civil. Havia se convertido num caso penal de especial gravidade. A justiça divina é lenta, mas segura. O dia em que Mercedes e seu filho teriam que pagar por todos seus crimes não estava longe. Depois que entregamos em segredo todo o expediente às autoridades, abriu-se um caso de grande envergadura. Foram designados os melhores investigadores que trabalharam em silêncio, mas com uma eficácia formidável. Pouco a pouco, cada elo da rede criminal de Mercedes foi desmantelado. As empresas fantasma foram postas sob vigilância. As contas bancárias suspeitas, rastreadas. Havia-se armado uma rede invisível e Mercedes e seu filho, os peixes grandes, debatiam-se nela sem saber. Eles continuavam enfrascados na batalha legal que eles mesmos haviam iniciado, tentando me difamar, sem saber que uma sentença muito mais terrível os esperava. Enquanto isso, o Dr. Henrique e eu, com o assessoramento dos advogados e o apoio encoberto da polícia, preparamos o ato final,
uma obra para pôr fim a tudo. Filtramos deliberadamente informação falsa, que havia conflitos internos na empresa, que muitos acionistas estavam descontentes com a gestão de uma presidenta novata como eu, que inclusive o Dr. Henrique estava sendo marginalizado por mim. O objetivo era que Mercedes e seu filho baixassem a guarda, que pensassem que ainda tinham uma oportunidade de virar a situação e, como havíamos previsto, morderam a isca. Acreditaram que era o momento perfeito para dar o golpe de graça. Convocaram uma assembleia de administração extraordinária com o propósito de me desmascarar e recuperar o poder. Enviaram convites a todos os membros do conselho, aos principais acionistas e inclusive à imprensa, prometendo revelar provas impactantes. O dia da reunião, a sala de reuniões mais grande do Ateliê Carvalho estava lotada. A tensão era palpável. Mercedes e Matheus entraram com um ar de confiança. Ela havia recuperado seu porte de presidenta, maquiagem impecável, roupa cara, um olhar gélido. Matheus caminhava ao seu lado com a cabeça alta, olhando-me com os olhos de um vencedor. Acreditavam ter a vitória nas mãos. O Dr. Henrique e eu nos sentamos no lado oposto com rostos impassíveis. A reunião começou. Mercedes foi a primeira a falar. Levantou-se e começou um discurso melodramático. Falou de seus méritos no Ateliê Carvalho, do duro que havia trabalhado durante os últimos 10 anos. Depois começou a me atacar. Senhoras e senhores, cometi um grave erro ao confiar numa pessoa com coração de lobo como Isadora. Aproveitou-se do meu afeto, da ingenuidade do meu filho, e depois usou um testamento falso em conivência com o Sr. Mendes para se apoderar da empresa. Não tem talento, não tem experiência. Sob sua direção, o Ateliê Carvalho está afundando. Não posso ficar de braços cruzados, vendo como se destrói o legado do meu falecido marido e o meu. Falava com voz emocionada, inclusive secou algumas lágrimas falsas. Depois foi a vez de Matheus. Continuou com a farsa da mãe. Falou de como eu havia mudado desde que tinha poder, do mal que o tratava. Inclusive teve a desfaçatez de mostrar umas fotos desajeitadamente retocadas, nas quais eu aparecia intimamente com um homem desconhecido, tentando me acusar de adultério. Atuaram muito bem. Alguns acionistas que não conheciam a verdade começaram a sussurrar mostrando dúvidas. Quando seu espetáculo terminou, Mercedes me olhou com um sorriso triunfante nos lábios. Isadora, tem algo a dizer agora. Toda a sala se voltou para mim. Não me levantei de imediato. Simplesmente abri meu laptop com calma e o conectei ao grande projetor da sala. Senhoras e senhores, minha voz era tranquila, mas ressoou por toda a sala. Creio que em lugar de palavras deveríamos ver algo mais interessante. Pulsei o play. A tela do projetor se iluminou. Primeiro, uma série de diagramas de fluxo de dinheiro, mostrando com detalhe como cada real do Ateliê Carvalho havia sido branqueado através das empresas fantasma de Mercedes. Depois, os contratos fictícios, as faturas falsas, o rosto de Mercedes começou a mudar de cor. A seguir se projetou o vídeo da câmera de segurança da cafeteria. Embora não tivesse som, a imagem dela e de Matheus entregando algo apressadamente ao Sr. Garrido era suficiente para dizer tudo. Começou a ofegar. Matheus estava pálido como um morto. E, finalmente, o golpe de graça. Coloquei o arquivo de áudio. A voz aterrorizada de Mercedes ressoou com clareza. Isso passou há 10 anos. Deixemos estar. Te darei todo o dinheiro que quiser. Só tem que guardar silêncio. A gravação terminou. A sala ficou num silêncio sepulcral. Todos estavam atônitos. A farsa da sogra agraviada e a esposa traída havia se feito em pedaços, deixando ao descoberto o verdadeiro rosto de uns demônios. Justo nesse momento, a porta da sala se abriu com um golpe. Uma equipe da polícia de investigação, liderada por um inspetor, entrou. Senhora Mercedes Almeida, senhor Matheus Almeida, ficam detidos para serem investigados por malversação, apropriação indevida e por sua presumida implicação num caso de assassinato de 10 anos atrás. Por favor, colaborem. As provas irrefutáveis haviam sido apresentadas e a justiça finalmente havia chegado. Depois daquela fatídica reunião, o império artificial de Mercedes e seu filho desmoronou por completo. Foram algemados e escoltados para fora perante o olhar atônito e horrorizado de centenas de pessoas. O caso provocou um verdadeiro terremoto, não só dentro do Ateliê Carvalho,
mas em todo o mundo empresarial e midiático. Todos seus crimes, desde a malversação e o desfalque até o terrível segredo da morte do meu pai, saíram à luz. Tornaram-se o foco da indignação e da condenação de toda a sociedade. Nos dias seguintes, trabalhei sem descanso para estabilizar a empresa junto com o Dr. Henrique e outros colaboradores leais. Organizamos uma coletiva de imprensa revelando toda a verdade com total transparência e apresentando um plano de reestruturação integral para resgatar o Ateliê Carvalho de suas cinzas. Uma semana depois de sua detenção, recebi uma solicitação da polícia. Mercedes e Mateus queriam me ver. Disseram que tinham algo importante a me dizer e só a mim. No início recusei. Não queria voltar a ver seus rostos, mas o Dr. Henrique me aconselhou. Deve ir, Isadora. Provavelmente seja a última vez. Vá para fechar este capítulo por completo para que possa seguir adiante em paz. Fiz-lhe caso. A reunião foi organizada numa sala de interrogatórios da delegacia, um quarto frio com só uma mesa de metal e algumas cadeiras. Sentei-me a esperar. Um tempo depois os trouxeram um por um. O primeiro foi Mateus. Parecia demacrado e exausto. O terno de marca havia sido substituído pelo uniforme da prisão. Seu cabelo, sempre impecável, estava revolto. Já não tinha o ar arrogante e presunçoso de antes, só era um fracassado patético. Sentou-se na cadeira da frente, sem se atrever a me olhar nos olhos. Isadora, disse com voz rouca e fraca. Me enganei. Fiquei em silêncio. Já não queria ouvir suas vazias desculpas. Sei que é tarde demais para dizer nada. Os erros, minha mãe, o dinheiro. Peço perdão, Isadora. Perdão por tudo. Apoio a cabeça na mesa. Seus ombros tremiam. Segui em silêncio. Olhei-o sem compaixão nem ressentimento, só com um vazio interior. Pode me perdoar, Isadora? Levantou a cabeça. Seus olhos avermelhados me olhavam suplicantes. Prometo que quando sair da prisão começarei de novo. Te compensarei. Compensar-me? Falei por fim. Minha voz fria como gelo. Com o que vai me compensar? Pode me devolver os 5 anos de juventude que perdi? Pode me devolver a confiança que pisoteou? E o mais importante, pode me devolver meu pai? Minha última pergunta foi como um martelo na sua consciência. Ficou gelado com a boca aberta, sem poder dizer nada. Não só foi um mau marido, foi cúmplice de um crime. Continuei. Minha voz endureceu. Sabia de tudo, mas ficou calado. Seu silêncio também é um crime. Não merece meu perdão, nem o do meu pai. Dito isso, levantei-me. A conversa terminou. Use o resto da sua vida na prisão para se arrepender. É a única coisa que pode fazer. Dei as costas e fui embora deixando-o ali sozinho, enfrentando sua culpa irreparável. A seguinte em entrar foi Mercedes. Parecia ainda mais patética que Mateus. O cabelo completamente grisalho, o rosto demacrado, os olhos fundos. Já não era a presidenta autoritária de antes, só uma anciã culpada esperando sua sentença. Ao me ver, não gritou nem amaldiçoou. Ajoelhou-se no chão, abraçando-se às minhas pernas enquanto chorava. Isadora, filha, eu lhe rogo, perdoe-me. Perdoe Mateus. Foi um insensato. Tudo foi culpa minha. Eu lhe suplico. Recuei um passo evitando seu contato. Levante-se. Não acha que é um pouco tarde para me chamar de filha? Seguiu ajoelhada, levantando o rosto para mim, banhado em lágrimas. Sei que me enganei. Te tratei muito mal. A cobiça me cegou. Mas, por favor, pense nos velhos tempos, no seu pai. A ele não gostaria ver sua família destruída assim. Meu pai, sorri com amargura. Ainda tenho o descaramento de mencioná-lo? A pessoa a quem você e seu cúmplice assassinaram traiu sua confiança, converteu a obra da sua vida numa ferramenta para se enriquecer. Não tem nenhum direito de pronunciar seu nome. Ficou sem palavras. Todo o seu corpo tremia. Vim hoje não para ouvir suas desculpas. Disse com firmeza. Vim para dizer-lhes que tudo terminou. Vão pagar por tudo o que fizeram. Isso não é minha vingança pessoal. É justiça. Dei as costas e saí daquela fria sala sem olhar para trás nem uma vez. A confrontação final havia terminado. Todas as dívidas e rancores estavam saldadas. A partir desse momento, suas vidas e a minha seriam 2 linhas paralelas que nunca mais voltariam a se cruzar. A breve, mas intensa confrontação na sala de interrogatórios não foi só um adeus definitivo ao passado. Foi uma afirmação rotunda do futuro, da minha nova identidade.
Já não era a dócil e submissa ovelha que eles haviam manipulado e enganado a seu bel prazer. 10 anos vivendo na sombra, 10 anos de humilhação, haviam-me forjado numa leoa disposta a lutar até o final para proteger o legado do meu pai e exigir justiça para ele. Após esse encontro, forneci a meus advogados e à polícia todos os detalhes da conversa, reforçando ainda mais as provas irrefutáveis do caso. Mercedes e seu filho, talvez ao se darem conta de que suas súplicas e atuações eram inúteis, deixaram de cooperar. Começaram a negar os cargos freneticamente, culpando-se mutuamente e inclusive aos mortos. Mas já era tarde demais. As provas que tínhamos, desde documentos financeiros e gravações até os testemunhos de testemunhas, eram demasiado sólidas para serem refutadas. O julgamento do caso Atelier Carvalho se tornou um evento midiático, atraindo a atenção não só do mundo empresarial, mas do público em geral. Não era um simples caso econômico, era uma tragédia sobre a corrupção do poder, a traição familiar e o preço da cobiça desmedida. Dia após dia, os crimes de Mercedes e seu filho foram expostos crudamente perante a luz da justiça. Os contratos fictícios por valor de dezenas de milhões de reais, as empresas fantasma criadas para branquear dinheiro e, o mais espantoso de tudo, a reconstrução detalhada do complô que levou à morte do meu pai 10 anos atrás. O senhor Garrido, o ex-chefe de suprimentos, perante as provas irrefutáveis e com a esperança de obter clemência, desmoronou e confessou tudo entre soluços trêmulos. Foi Mercedes quem, pouco depois de meu pai tê-lo promovido, aproximou-se para instigar Ló, prometeu-lhe uma grande soma de dinheiro e um cargo ainda mais alto na diretoria, em troca de administrar um veneno de ação lenta na comida do meu pai. Seu objetivo não era matá-lo de imediato, já que seria fácil de detectar, mas enfraquecê-lo gradualmente, fazê-lo perder a concentração e a lucidez para provocar um acidente de trânsito perfeito durante uma viagem de negócios. Queria se apoderar do Atelier Carvalho e o havia conseguido durante 10 anos. A confissão de Garrido foi como uma bomba no tribunal. Mercedes gritou negando tudo freneticamente, acusando Garrido de ser um traidor e um caluniador, mas tudo estava demasiado claro. Mateus, ao ouvir os crimes da mãe, a verdade por trás da morte do homem que sempre havia respeitado como a um tio, desmoronou por completo. Ficou sentado no banco dos acusados com o olhar perdido. Talvez nesse momento finalmente viu a verdadeira natureza da mulher, o demônio disfarçado de mãe, a quem sempre havia idolatrado. Finalmente, após semanas de um tenso julgamento, ditou-se a sentença final. Por uma série de delitos graves como malversação, apropriação indevida e especialmente como autora intelectual de um assassinato, Mercedes Almeida recebeu a pena máxima no Brasil, prisão perpétua. Mateus, por cumplicidade, encobrimento e negligência grave ao permitir que sua mãe saqueasse a empresa, foi condenado a 25 anos de prisão. Garrido e os demais implicados receberam também as sentenças correspondentes aos seus crimes. O martelo do juiz golpeou um som seco e definitivo que pôs fim a um dos casos econômico-criminais mais complexos e sonados dos últimos anos. A justiça finalmente se havia feito. Meu pai, desde o céu, por fim poderia descansar em paz. Eu, sentada no banco das testemunhas, chorei em silêncio. Não eram lágrimas de dor, mas de libertação. Uma carga que havia levado durante 10 anos, uma injustiça contra meu pai, finalmente havia sido levantada. O império falso construído sobre o crime e as lágrimas do Atelier Carvalho havia desmoronado por completo, não para terminar, mas para renascer. Mas o preço a pagar pelos culpados não terminou aí. A sentença de prisão perpétua para Mercedes e os 25 anos para Mateus não foram só um castigo legal, mas o custo devastador de sua arrogância, tirania e cobiça sem limites. O Atelier Carvalho, a obra da vida do meu pai, após uma década em mãos de incompetentes e avarentos, havia se convertido num barco podre e cheio de buracos, afundando lentamente no meio do oceano. Imediatamente depois da sentença, as ações da empresa despencaram na bolsa. Os grandes sócios, aqueles que haviam trabalhado com meu pai, cancelaram seus contratos em massa, não querendo se ver associados a uma marca manchada pelo crime. Milhares de trabalhadores, muitos deles leais durante anos, enfrentavam a demissão justo antes do Natal. Os bancos enviavam notificações de dívida constantemente,
ameaçando embargar todos os ativos. O Ateliê Carvalho estava literalmente à beira da falência. Muitos, inclusive meus assessores mais próximos, me aconselharam vender a empresa ou declará-la em falência para minimizar as perdas. Salvá-la. Agora é como abraçar uma dívida gigante. É melhor vender e recuperar algo de capital, me disse o doutor. Henrique, com a preocupação refletida nos olhos. Mas neguei com a cabeça. Não podia. O Ateliê Carvalho não era só uma empresa. Era o legado do meu pai, sua alma, o suor e as lágrimas de milhares de trabalhadores. Não podia deixar que morresse em minhas mãos. Decidi ficar e reconstruí-la desde as cinzas. Não era só uma decisão empresarial, era uma promessa de honra ao meu falecido pai. O caminho não foi fácil. Enfrentei incontáveis dificuldades, a desconfiança dos funcionários restantes, que não acreditavam que uma designer como eu pudesse dirigir um conglomerado, o abandono dos sócios e a enorme pressão das dívidas. Mas não recuei. Trabalhei dia e noite. Apliquei tudo o que meu pai me havia ensinado, tudo o que havia aprendido durante meus anos trabalhando em silêncio nos bastidores. Comecei por reestruturar toda a empresa. Demiti sem contemplações os incompetentes, os que haviam adulado e apoiado as feitorias de Mercedes e seu filho. Promovia pessoas com verdadeiro talento. Aquelas que haviam contribuído em silêncio, mas haviam sido marginadas. Construí uma nova cultura corporativa baseada na transparência, no respeito e na criatividade. Viajei pessoalmente ao exterior para me reunir com cada sócio, com cada fornecedor importante. Não lhes fiz promessas vazias. Apresentei-lhes planos de negócio detalhados, designs inovadores e uma nova visão para o Ateliê Carvalho. Pouco a pouco, com sinceridade, com talento real e com a grande reputação que meu pai havia deixado, recuperei sua confiança. Começaram a ser firmados novos contratos. O fluxo de caixa começou a se recuperar e então tomei a decisão mais audaz de todas. Lancei uma coleção completamente nova, uma coleção chamada Renascimento. Não eram só peças de roupa, era a história da minha própria vida, a história de uma mulher que havia atravessado a escuridão para encontrar a luz, que havia ressurgido das cinzas para se converter num fênix radiante. O desfile foi um sucesso rotundo. Não só teve repercussão a nível nacional, como também chamou a atenção do mundo da moda internacional. O Ateliê Carvalho havia renascido de verdade, mais forte, mais brilhante e com uma alma completamente nova. Enquanto eu estava ocupada reconstruindo a empresa em outro lugar, o preço da arrogância continuava sendo pago. Mateus, na prisão, não pôde suportar o choque e as dificuldades. Desmoronou por completo, tanto física como mentalmente. Quanto a Mercedes, nos últimos dias de sua vida em isolamento, viveu atormentada pela culpa e pela solidão. Havia perdido tudo: poder, dinheiro, honra e o único filho pelo qual havia sacrificado tudo. Esse foi o castigo mais cruel para ela. Já não pensava muito neles. Suas vidas eram uma lição demasiado cara para a sociedade. Centrei-me no caminho que tinha pela frente, um caminho no qual continuaria escrevendo a história do Ateliê Carvalho, uma história de criatividade, paixão e a força inquebrantável de uma mulher. 5 anos depois que a tempestade arrasou o Ateliê Carvalho, numa ensolarada tarde em São Paulo, encontrava-me no grande palco da Semana da Moda. Os flashes das câmeras piscavam sem cessar. Centenas de objetivos apontavam para mim. Já não era a tímida designer Isadora nem a fria presidenta dos primeiros dias. Estava ali com um design próprio, um espetacular vestido de noite inspirado nos bordados de rendas brasileiras, uma mistura de tradição e modernidade, sorrindo com confiança ao receber o prêmio de designer do ano. Os aplausos ressoaram na sala. Não era só um reconhecimento ao meu talento, mas também a milagrosa ressurreição de uma marca. O Ateliê Carvalho de hoje havia se transformado por completo. Não era só um nome na moda brasileira, mas uma marca com voz própria no mapa da moda internacional. Não seguíamos tendências efêmeras e chamativas. Voltamos aos valores fundamentais que meu pai havia estabelecido: celebrar a beleza da mulher brasileira, combinando a essência da nossa cultura com um toque contemporâneo. O Ateliê Carvalho não só vendia roupa, vendíamos uma história, um orgulho. O trajeto para reconstruir o Ateliê Carvalho desde as cinzas não foi fácil. No início enfrentei um caos de dívidas enormes,
a desconfiança dos funcionários e o abandono dos sócios, mas não estava sozinha. O doutor, Henrique, os colaboradores leais do meu pai e inclusive os funcionários com talento que haviam sido oprimidos por Mercedes, todos remamos no mesmo barco. Trabalhamos dia e noite, não por ordens e medo, mas por unidade e uma paixão compartilhada. Mudei por completo a cultura da empresa. No novo ateliê Carvalho, não há hierarquias rígidas. Todas as ideias são ouvidas, todas as contribuições são reconhecidas. Não sou uma rainha no seu trono. Sou uma capitã que dirige o barco junto a toda a sua tripulação, e esse barco superou a tempestade para navegar rumo ao mar aberto. Minha vida pessoal também encontrou um porto seguro. Não busquei um novo amor. O amor me encontrou a mim. É um arquiteto, um homem com uma alma profunda e um coração cálido. Aproximou-se de mim não porque fosse a presidenta do ateliê Carvalho, mas porque viu a verdadeira pessoa que sou. Uma mulher que havia superado tempestades, mas que ainda conserva um coração apaixonado e uma alma sensível. Ama meus designs, entende as histórias que há por trás deles. Ao seu lado, não preciso fingir, não preciso ser forte. Posso ser eu mesma, amada e protegida com sinceridade. Nosso casamento foi celebrado numa praia ensolarada, só com a família e os amigos mais próximos. O doutor, Henrique, em lugar do meu pai, me levou do braço para me entregar a ele. Naquele momento chorei, mas eram lágrimas de pura felicidade. Olhando para trás, já não sinto amargura nem rancor ao recordar Mercedes e seu filho. Ao contrário, lhes estou agradecida. Agradeço aquelas 3 horas de joelhos na humilhação. Agradeço seus insultos e seus atos cruéis, porque sem eles provavelmente continuaria sendo a Isadora submissa, a esposa que vive na sombra de uma mentira. Foi sua crueldade a que me levou ao limite e a que me deu a coragem para romper as correntes, para me encontrar a mim mesma, para me converter na mulher que sou hoje. Aprendi uma lição muito valiosa. A submissão cega nunca traz felicidade nem respeito. Só é um terreno fértil para que cresçam o mal e o desprezo. Só a valentia, o atrever-se a lutar, a tomar as rédeas do próprio destino, é o caminho para a liberdade e a verdadeira felicidade. Uma suave brisa marinha soprou trazendo o sabor salgado do oceano e o aroma dos jasmins. Respirei fundo, sentindo a liberdade e a paz se estenderem por cada célula do meu corpo. O passado havia ficado para trás. O futuro, embora cheio de desafios, já não me dava medo. Tinha tudo o que precisava. Uma carreira brilhante construída com talento e ética. Uma família feliz baseada no amor e no respeito. E o mais importante, a liberdade de ser eu mesma, de brilhar como uma verdadeira rainha no meu próprio reino. Sorri, um sorriso de satisfação. Estava pronta para escrever os capítulos mais brilhantes da minha vida. Estimados ouvintes, cada história que trazemos, por dramática que seja, contém mensagens e lições profundas. Queremos enfatizar que o propósito principal dessas histórias é educativo para que reflitamos juntos, aprendamos e extraiamos valores preciosos que nos ajudem a construir uma vida melhor e mais forte para nós mesmos. A história começa com uma imagem inquietante. Uma mulher ajoelhada durante 3 horas no deslumbrante saguão de uma corporação. Essa imagem não é só uma humilhação para um indivíduo. É um símbolo, um corte profundo na autoestima humana. A dor de Isadora não provém só de seus joelhos entorpecidos, mas do pisoteio público e cruel de sua dignidade. Mercedes Almeida, na arrogância de seu poder, não só estava castigando um erro, estava tentando aniquilar por completo a dignidade de uma pessoa, convertendo sua nora num bode expiatório para seu egoísta eu e sua falsa autoridade. E talvez a primeira e mais fundamental lição que podemos extrair sobre os limites da autoestima. Na vida podemos sacrificar muitas coisas pela família, pelo amor, tempo, esforço, inclusive sonhos pessoais, mas há algo que nunca, sob nenhuma circunstância, deve ser objeto de troca: a autoestima. A autoestima não é arrogância, é a consciência do nosso próprio valor, a fronteira final que nos define como seres humanos independentes e dignos, não como propriedade ou ferramenta de ninguém. Isadora suportou durante 5 anos, aceitou estar em segundo plano, que outros levassem o mérito de seu trabalho. Enganou a si mesma pensando que esse sacrifício era pela promessa ao seu pai, pela paz do seu lar, mas na realidade foi um processo de autoerosão,
lenta de sua autoestima. Seu silêncio foi mal interpretado como fraqueza. Sua submissão foi dada por certa. E quando as pessoas se acostumam a não te respeitar, irão cada vez mais longe até que te pisoteiem sem o menor remorso. As 3 horas de joelhos foram o ponto de inflexão, a linha vermelha que foi cruzada. Despertaram Isadora, fizeram-na se dar conta de que a submissão cega não traz a paz, só alimenta o crescimento do mal e da arrogância. Qual é a lição para nós? Aprendamos a estabelecer nossos próprios limites em todas as relações. Amar não significa permitir que outros nos insultem e nos firam. Uma relação saudável deve se construir sobre o respeito mútuo. Se alguém cruza constantemente seus limites, se menospreza seu valor, por doloroso que seja, deve ter a coragem de reavaliar essa relação. Porque se você não se valoriza a si mesmo, não espere que ninguém mais o faça por você. Isso nos leva à segunda lição, uma lição sobre a verdadeira força acuada. Isadora não gritou, não suplicou, não usou métodos triviais para se defender, usou sua arma definitiva, a inteligência e a preparação. A maior força não reside em gritar mais forte, mas em ter ases na manga que ninguém espera. A ligação do plano B é a culminação de um processo silencioso, perseverante e inteligente. Mostra-nos que o silêncio de Isadora não era rendição, era o silêncio de uma estrategista que calcula cada movimento. Converteu os anos de ser menosprezada, de estar nos bastidores numa oportunidade para aprender, observar e conhecer todas as fraquezas de seu oponente. O legado que seu falecido pai lhe deixou não foi só os 70% das ações, mas uma mentalidade, uma visão. Ensinou-lhe que o verdadeiro poder não está no título de um cartão de visitas, mas no valor intrínseco que criamos e na capacidade de controlar nosso próprio destino. Esta história é um lembrete profundo de que, em qualquer circunstância, nunca devemos deixar de investir em nós mesmos, de cultivar nosso conhecimento e nossas habilidades. O conhecimento profissional, a compreensão da lei, a capacidade de ler as pessoas. Esses são os ativos que ninguém pode nos tirar. Mercedes podia usurpar o título de presidenta, mas nunca poderia roubar o talento para o design. A alma do Ateliê Carvalho que residia em Isadora. Quando se tem verdadeira capacidade, pode-se perder tudo, mas sempre se pode reconstruir desde zero. Mas quando só se tem um poder emprestado, uma vez que te tiram a cadeira, a queda é muito dolorosa. Portanto, seja sempre um herdeiro na sombra da sua própria vida, cultivando silenciosamente seu valor interior, para que quando chegar a tempestade, não só se mantenha de pé, mas possa mudar o curso dos acontecimentos. O encontro com Isadora. A queda de Mercedes e Mateus é uma lição clássica sobre o preço da arrogância e a ilusão de poder. Mercedes cometeu um erro fatal. Confundiu a posição com o valor. Pensou que a cadeira presidencial lhe outorgava um poder absoluto, o direito de julgar e humilhar outros. Esqueceu que essa cadeira era temporária, que esse poder era emprestado. A arrogância a cegou, impedindo-a de ver o verdadeiro valor daqueles que a rodeavam. Menosprezou Isadora, a que possuía a alma criativa da empresa. Menosprezou o Dr. Henrique, o que mantinha em funcionamento a maquinaria. Ela mesma cortou os pilares que sustentavam seu próprio trono. O mesmo ocorreu com Mateus. Vivia na ilusão de que era o príncipe herdeiro, que tudo o que tinha era fruto de seu próprio talento. Não se deu conta de que desde seu cargo de subdiretor, seu carro de luxo e o respeito dos funcionários, tudo era um reflexo do brilho da esposa a quem desprezava. Quando esse brilho se apagou, não restou mais que um homem incompetente e inútil. A lição aqui: nunca deixe que o poder, o dinheiro ou o status o cegue. Mantenha sempre a humildade e valorize aqueles que contribuíram para seu sucesso. O verdadeiro poder não provém de a quem você pode derrubar, mas de quantas pessoas você pode levantar. A arrogância é o veneno que mata todas as relações, destrói todas as carreiras, te converte num solitário no topo, e quando cair, não haverá uma mão que se estenda para te ajudar. A história também oferece uma profunda mensagem sobre a maturidade e como enfrentamos a vitória. Depois de virar a situação, depois de obter todo o poder, Isadora não escolheu o caminho da vingança mesquinha, não se converteu numa cópia de Mercedes. Em seu lugar, escolheu um caminho diferente, o da reforma e da construção.
O fato de ter feito Mercedes trabalhar como faxineira durante um tempo não foi por regozijo, mas uma lição apropriada sobre a empatia. Queria que experimentasse por si mesma o que sente um trabalhador normal para que entendesse o valor do respeito. Mas depois disso, deixou que a lei a julgasse. Não abusou de seu poder para castigá-los. Isso demonstra a maturidade e a visão de uma verdadeira líder. A lição aqui é que a vitória não é o final, é um novo começo. Como você se comporta depois de ganhar é o que realmente te define. Pode escolher se embriagar com a vingança e se converter na pessoa que uma vez odiou. Ou pode escolher superá-lo tudo, usar seu poder para criar valores positivos, para reconstruir tudo sobre uma nova base de transparência e respeito. Isadora escolheu o segundo caminho. Não só recuperou o Ateliê Carvalho, o ressuscitou, infundiu-lhe uma nova alma, uma nova cultura. Essa é a vitória mais grande e duradoura. E finalmente, depois de todas as tormentas do mundo empresarial, as conspirações de poder, a história se fecha com uma lição simples, mas profunda sobre a felicidade. Isadora, depois de alcançar o topo da fama, deu-se conta de que a verdadeira felicidade não reside nas coleções aclamadas mundialmente, nem no poderoso título de presidenta. A felicidade reside num amor construído sobre o respeito e a compreensão, na paz de ser si mesmo, sem necessidade de fingir nem atuar. Encontrou a felicidade junto a um homem simples que a amava por quem era, não pelo que tinha. Isso nos dá uma perspectiva profunda. O destino final de toda jornada não é o sucesso, mas a paz interior. O dinheiro e o poder são ferramentas úteis, mas nunca podem comprar a serenidade da alma. Nunca se deixe levar pela busca do superficial e esqueça construir um mundo interior sólido. Nunca se perca a si mesmo na corrida pela fama, porque quando todas as luzes do palco se apagam, a única coisa que nos resta é nosso verdadeiro eu e as pessoas que realmente nos amam. Viva uma vida na qual não tenha que se ajoelhar perante ninguém, exceto para amarrar os cadarços da pessoa que ama. Essa é a verdadeira felicidade. Como criador desta narração, permitam-me compartilhar algumas reflexões pessoais. Honestamente, o detalhe que mais me fez refletir foi a imagem de Isadora ajoelhada durante 3 horas. Não é só uma ação, é um estado psicológico que creio que muitos de nós já experimentamos de diferentes maneiras. É a sensação de ter que se ajoelhar perante a injustiça no trabalho, perante as palavras ferentes de um ser querido ou perante os preconceitos da sociedade. Suportamos, cedemos e nos consolamos pensando que é necessário. Mas esta história coloca uma grande pergunta. Essa submissão realmente traz a paz ou simplesmente nos está matando lentamente? Para mim, o personagem de Mercedes não é um demônio. É a encarnação de uma doença psicológica comum, o vício ao poder. Ansiava tanto o reconhecimento que estava disposta a pisotear outros para afirmar seu status. Uma tragédia de pessoas com um interior vazio. Mateus é outra tragédia. A de um menino que nunca cresceu vivendo sob a proteção e o medo à mãe. Sua covardia, na minha opinião, é ainda mais reprovável que a tirania de Mercedes, porque o silêncio perante o mal é em si mesmo um crime. O detalhe que mais gostei foi a decisão do pai de que Isadora começasse como uma funcionária normal. Foi uma jogada brilhante, uma lição prática que nenhuma escola pode ensinar. Mostra que para ser um verdadeiro líder, deve-se começar por compreender as dificuldades dos que estão na posição mais baixa. Talvez foram esses anos que deram a Isadora uma empatia e uma visão que Mercedes e seu filho nunca tiveram. Creio que a maior fortaleza de Isadora não provinha dos 70% das ações, mas dessas experiências e dessa compreensão. A ligação do plano B não foi um ato de vingança para mim, foi um ato de libertação. Libertação para ela mesma e para o Ateliê Carvalho de um regime ditatorial. Esse derrubamento era necessário para que uma nova vida pudesse surgir. E, finalmente, creio firmemente que o maior valor de uma pessoa não reside no alto que possa voar, mas em si, depois de cair, se atreve a se levantar e voar por um caminho mais correto. Isadora o fez, e isso é o que faz que esta história para mim seja tão significativa. Também queremos destacar que o conteúdo dos nossos vídeos é só para fins de referência e reflexão, e não pode substituir o assessoramento profissional em assuntos legais, médicos ou psicológicos. Se enfrenta a problemas na sua vida, por favor,
Busque especialistas qualificados para receber o apoio adequado e eficaz. As opiniões e ações dos personagens são parte da trama e não refletem necessariamente a postura oficial do canal. Estimados ouvintes, a história de Isadora chegou ao fim, mas as lições sobre a autoestima, a valentia e o valor da verdadeira felicidade continuarão ressoando. O que sentiram ao ouvir esta história? Houve algum momento, algum detalhe que realmente lhes chegou ao coração? Não duvidem em compartilhar seus sentimentos e reflexões na seção de comentários. Cada comentário é uma peça valiosa que nos ajuda a construir juntos uma imagem mais rica e profunda da vida. Se a história de hoje lhes aportou valor e momentos de reflexão, apoiem-nos clicando no botão de gostei e compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. E especialmente se é a primeira vez que visitam o canal, inscrevam-se e ativem o sino de notificações para não perder nenhuma história futura. Seu apoio é nossa maior motivação para continuar contando histórias, compartilhando valores e difundindo mensagens humanas. Um cordial saludo e até a próxima história.